Bom dia a todos. Como uma continuação desse ensinamento lido, quero ler uma tradução de um testemunho do senhor Kojima Yoshikazu, de 32 anos. Esse testemunho foi feito dia 11 de julho de 1951. Antes do testemunho, nós temos aqui breve um comentário pequeno de Meishu-sama sobre este testemunho. Eu vou ler. Meishu-sama. História de pessoas que enxergam a luz aparecem algumas vezes nos testemunhos de fé, mas o relato que vem a seguir é muito interessante, por se tratar de uma criança de apenas 9 anos que ainda não está induzida por uma ideia pré-formada e que consegue enxergar a coloração da luz e os tipos de aura. Já escrevi várias vezes sobre esse assunto, e os membros já têm conhecimento disso. Mas o mais interessante é a descrição detalhada sobre a diferença de cor. De fato, é assim mesmo. E se ouve muito nas expressões, né? Expressões japonesas, né? Possuir uma voz amarela, ou se eu ouvir isso eu fico escuro. E também, essa maneira de falar ainda está muito verde, etc. E é realmente interessante. Agora, a seguir, o relato do senhor Kojima Yoshikazu, da província de Hyogo. No último mês de maio, no dia 25, foi entronizada a imagem de Daiko-myo Nyorai, na difusão do senhor Doi, o qual eu frequento. Nessa ocasião, o ministro Moriyama proferiu 2 palestras, uma no período da tarde e a outra à noite. No final da tarde, chegou o senhor Noda Hamaru, membro dessa difusão, acompanhado de uma criança de apenas 9 anos, chamado Yuzaburo. Pediram ao ministro que ministrasse Jorei, pois a criança anteriormente tinha apresentado problemas com um coração muito fraco e purificações na parte espiritual. Ultimamente temos ouvido muitas histórias de pessoas que enxergam a luz. E essa criança possui esse dom de enxergar não somente a luz que sai pela mão de quem ministra o Jorei, como também a luz que sai das imagens. O ministro então perguntou de qual a letra é irradiada a luz mais forte. E o menino respondeu que é a letra Myo, né, de Meishu-sama, Mei, né, e da letra Kuro, de vir, né, que sai da luz mais forte. Em seguida, quando o ministro Moriyama começou a rezar a oração Amasu Norito, a criança olhou para sua boca e, com um rosto de curiosidade, disse: sai uma luz dourada pela boca do Senhor. Todos ficaram muito espantados. Então o ministro gritou: bobo, idiota! Daí a criança disse: agora ficou acinzentado. Conforme o ministro ia falando, dependendo das palavras, as cores iam mudando, variando de amarelo para branco, além de outras cores. Nós sempre escutamos sobre o Kototama e como ele influencia o mundo espiritual. Ouvimos que, através dele, pode-se nublar o espírito ou purificá-lo, e que a ideia é sempre falar palavras bonitas e elogiosas, evitando falar mal dos outros, reclamar, fofocar ou lamuriar. Mas foi nesse momento, presenciando na minha frente este milagre, que entendi claramente o que foi nos ensinado. Então o ministro, sabendo que essa criança também conseguia enxergar a aura, apagou a luz da sala, deixando somente acesa a luz da sala ao lado, fazendo um efeito de meia sombra, e perguntou se ele conseguia enxergar algo na silhueta de cada um. A criança fixou o olhar concentradamente e analisou cada um.
relatando que a espessura da aura varia de 3 centímetros a 30 centímetros, fazendo uma sombra branca ao redor. Os membros que tinham uma fé fervorosa, a espessura da aura variava de acordo com o nível da sua fé. E os que dedicavam braçalmente em atame, e os que iam rezar na sede, a espessura variava de acordo com a frequência. Aquele que não tinha muita fé, e os que ainda não eram membros, a aura era tão fina que nem dava para ver se tinha ou não. A clareza como isso foi mostrado me emocionou muito. A aura é a luz da alma, e as pessoas boas que pensam em praticar o bem e as que possuem uma boa saúde são dotadas de uma aura bem grossa. As que têm atitudes contrárias ou estão muito debilitadas têm a aura bem fina. A pessoa que tem uma aura grossa é capaz de se livrar de perigos e infortúnios, como bem mostram vários testemunhos. Normalmente não é possível conseguir enxergar nem a cor ou a ondulação da luz, pois as partículas são tão ínfimas que é impossível percebê-la a olho nu. Mas eu penso que Deus achou necessário mostrar para que possamos nos aprofundar na fé, adquirindo certeza da sua existência e presença. Assim, para executar este milagre, usou uma criança inocente sem nenhuma outra intenção. Enxergar é bom, mas não enxergar também é bom. Na verdade, o mais importante é quão sincero é a nossa fé em Deus e na sua existência, e se vamos conseguir ser salvos ou não. No dia em que aconteceu esse milagre, éramos apenas algumas dezenas de membros e frequentadores. E penso que o acontecido foi uma providência divina para os membros que, como eu, não tendo uma fé muito fervorosa, e acredito que foi um tipo de alerta e, ao mesmo tempo, um incentivo para eu dedicar mais e me aprofundar na fé. É muito interessante esse depoimento, principalmente no que se refere ao que sai da nossa boca, né? Ora dourado, ora escuro, preto, né? E aqui a gente percebe que quando o ministro estava rezando, saiu uma névoa dourada, né? E quando ele parou e, para testar o menino, falou palavras de como palavrões, né, no Japão, saiu uma névoa cinzentada, né? E interessante é que o ministro não tinha a intenção de xingar, né? Não fez do fundo da alma aquela xingada que dá no fundo da alma, né? Não, ele só proferiu a palavra, né? Ou seja, o palavrão. E nisso, mesmo assim, interessante que sai, quer dizer, que são determinadas as palavras, né? Então, muita gente fala, não, eu não tenho muita fé, então o meu kototama não é muito forte, minha oração não é muito, né? Não faz diferença. Mas como nisso, proferir palavras feias sai, mesmo sem intenção, sai nuvens acinzentadas, rezar, mesmo ainda com a fé rasa, né, que o japonês fala raso, ainda superficial, mesmo assim, né, intensidade menor, é claro, mas sai a luz dourada, né, pois as palavras estão encaixadas, né, são palavras que deuses rezaram, né, quando estiveram aqui na Terra. Então são palavras realmente mágicas. Então, as pessoas que ainda estão começando na oração, é importante pensar assim, importante saber
que no começo não faz tanto efeito, né, o efeito desejado, mas que com a repetição e com o treinamento, né, se consegue realmente fazer uma oração que mude o plano espiritual, ou o ambiente espiritual. Né? Pois, realmente, estamos, como diria Meixo Sama, no limiar, né? Pois, lendo, assistindo noticiários, realmente está difícil, né? Assistir. Cada coisa que a gente assiste, que a gente não quer mais assistir. Pois são coisas realmente que a gente não acredita. E de alto sofrimento, né? É violência realmente em demasia. Mas, analisando a violência, imaginemos uma tinta nanquim como sendo a essência da violência. Uma tinta nanquim. Preto, preto, preto. Né? Essa tinta nanquim, em doses menores, por exemplo, suponhamos que o nosso corpo seja uma banheira, né, cheia de água, límpida, cristalina. Uma gota não faz muita diferença, né, na banheira cristalina. Mas uma gota. O que seja essa gota? Seria uma pequena discussão que a gente teve com os irmãos, ou com a esposa, ou qualquer coisa. É uma gota na nossa alma, no nosso espírito. E isso, com o tempo, gotas e gotas, né, vai escurecendo a banheira. Por isso, o que a gente vê, o extremo, é uma coisa que choca a gente. Mas, no fundo, há uma certa responsabilidade de todos nós, né? Pois não é algo que só acontece com terceiros. Né? E sim, a essência da violência também está em nós, né? Em todos nós. E uns mais escuros, claro, e outros, né, com menos. Mas é a mesma essência. Né? Se a gente parar para pensar, é a mesma. Porque um dia a gente brigar com alguém, xingar alguém, a gente mata alguma coisa da nossa relação com essa pessoa. Não adianta dizer que é a pessoa amiga, então passa. Não. Você mata alguma coisa da relação. Então, tudo é dose. Né? Então, quando acontece essas tragédias de violência extrema, e hoje ainda filmados, tudo isso é filmado, que a gente assiste aquilo, realmente é uma nuvem preta que vem da televisão. Né? E é uma certa responsabilidade de todos nós. Né? Será que a gente não está soltando pensamentos, né, no mundo dos pensamentos, alguma coisa contra a natureza, alguma coisa contra Deus, alguma coisa contra alguma coisa? E a gente vai escurecendo o ambiente de todos. Então, não deixa de ser uma responsabilidade de todos. Né? E, realmente, a gente ter essa oportunidade de uma vez por mês vir ao templo em um culto de agradecimento, né? E pedir realmente perdão por essa tinta preta que a gente deixa invadir o nosso corpo, né? Se misturar com o nosso corpo. Né? Então, não dá para dizer desse mal, né, não vai acontecer comigo isso. Né? Então, o que Meixo Sama quer que a gente tenha realmente a fé em Deus, quer dizer, acreditar em Deus, para que sempre seja limpo, né? Que a gente consiga limpar sempre isso. Então,
o reverendo sempre falava, não fiquem magoados, não fiquem guardando mágoas, não fiquem guardando ressentimentos, porque isso vai escurecendo o espírito, vai envenenando o sangue, ele falava. Né? E realmente são essas pequenas coisas que é realmente dentro da gente. Né? Pois durante o dia nós temos X limite de energia. Todo mundo. Né? Cada um tem mais energia, outros menos. Mas todo mundo tem uma cota de energia por dia. E essa cota de energia por dia, a gente gasta, claro, com o trabalho, tudo, mas se a gente bobear, a gente gasta criticando os outros. Né? Gasta energia com isso. Né? Sendo que essa energia está fazendo falta para a mudança interior da gente. Né? Não temos tempo para ficar criticando os outros. Realmente, o tempo é chegado e essa energia toda para dentro. Usar para dentro. E procurar dentro do coração essa sujeira, essa mancha, essa tinta. Né? E falar, aqui tem um pouco, que eu não percebi, aqui tem. Aí você pede perdão, pede para eliminar isso e fazendo uma limpeza, né, espiritual. Pois a gente percebe que as pessoas estão carregando, cada vez mais. Né? Outro dia, no feriado prolongado, todo mundo desceu, todo mundo viajou, né? Todo mundo ficou feliz, né? Pois de muito tempo não tinha um feriado desse. E aí, o que aconteceu com a cidade de São Paulo? Né? Ficou um lugar maravilhoso, gostoso. Apesar do que a gente acha feio, por exemplo, o Minhocão, que eu estava andando lá direto, realmente é feio. Mas no dia não parecia tão feio. Né? Então, realmente, a parte material do reino do céu já está pronto. Assim, no sentido de tem tudo, né, para concretizar. Mas que está faltando apenas isso do ser humano. A mudança de cada um. Aí a gente percebeu, porque um dia de trânsito, todo mundo dentro do carro pensando, que droga. Essas coisas, esse trânsito é culpa de todo mundo, culpa dos outros. Né? E aquele pensamento, você passa, ou até fala, e fica no mundo espiritual do local. E todo mundo fazendo isso, e uma pessoa que passa tudo tranquilo, também pega, também capta. Aí você passa a pensar igual. E daí o treinamento que o reverendo sempre ensinava de saber distinguir o que é seu e o que não é. O que é do ambiente, o que é seu, o que é do ambiente. Né? Então, sempre olhando para dentro, esse não é meu. Né? Esse veio de fora. Né? Pois quando está todo mundo feliz, é gostoso, né? Realmente é um ambiente de paz, realmente é um ambiente... Quer dizer, o ser humano é criador. Ele cria o seu próprio ambiente, ele cria o seu próprio país, sua própria cidade, tudo. Então, a responsabilidade nisso né, nós temos. Né? E a aura? Né? A aura nada mais é do que a energia da alma. A pessoa tem ou a energia da alma bloqueada por impurezas, por máculas espirituais, ou a pessoa tem a alma bem aberta. Quer dizer, mas aqui no ensinamento de Meishu Sama, temos a seguinte frase. Também aqueles que se aproximam de mim se fortalecem e se tornam felizes
porque entram em sintonia com a minha aura. Então, realmente, essa parte é pegar emprestado mesmo. Entrar junto com a sintonia dele, de Meishu Sama. Pois a nossa, sozinho, né, realmente não, muito fraquinho, né? Então, a leitura dos ensinamentos é fazer com que escutemos o Kototama de Meishu Sama. Esse Kototama que no Salmo fala, só num coração puro nascerá a força do Kototama, né? E que ressoa com o elevado Makoto pode purificar qualquer mácula do mundo. Esse Kototama é o Kototama de Meishu Sama. O que é Kototama de Meishu Sama? É o ensinamento de Meishu Sama. São as palavras deles, palavra dele escrita, o Kototama mais puro é os ensinamentos. E pois lendo os ensinamentos, a gente acaba pensando igual, né? Mesmo que seja por breves instantes, naquele momento que você leu, logo em seguida, você, também acho isso, e aí você está nesse, abraçado por essa aura, né? Mas que logo a gente começa a pensar juntamente com todo mundo, né? É muito forte, gente, a força. Eu leio de novo. Aqueles que se aproximam de mim se fortalecem e se tornam felizes. Então vamos fazer ao contrário. Vamos ler ao contrário. Aqueles que se afastam de mim se enfraquecem e se tornam infelizes, porque entram em sintonia com o materialismo, ou entram em sintonia com o mundo. Quer dizer, o lado contrário dá para entender melhor, não sei porquê, mas a gente entende melhor. Então, realmente, é muito interessante essa de cores, né? E sempre o dourado, né? Símbolo da era do dia. E os telhados de ouro que nós estamos... será que consegue a imagem? Por favor. Nós vamos mostrar na televisão o domingo onde foi em torno de mais de 50 pessoas lá em Ribeirão Pires para a conclusão da Torre de Miroco. Será que vai mostrar aí? Né? As pessoas estavam realmente muito felizes, né? E dentro dessa aura, né, de realmente querer construir um oásis no meio, né, desse deserto. Ou seja, fazer com que os cansados, os aflitos desse mundo, tenham um lugar, né, para descansar. Então, criação de um espaço desse é a vontade de Meishu Sama. E vocês ajudando, vocês entrando nessa vibração, nesse sentimento de querer fazer um espaço desse, automaticamente vocês também passam a ter a aura de Meishu Sama. Dá para ver? Temos a gente tem quase que uma cerimônia das telhas. As telhas, o local onde é feito tem uma certa distância até a torre. Então a gente faz uma corrente e cada um passa de uma mão para outra, crianças, senhoras, e enfim, é feito esse passo. E realmente a cada dedicação está ficando assim mais gostoso, no sentido de alegria, né? As pessoas voltam a ser igual criança mesmo, né? Uma felicidade, sim, não dá para explicar. Então, convidando, sempre aumentando cada vez mais as pessoas que estão indo, e mais uma vez, né, convidamos aos que não conhecem,
para podermos ter esse dia gostoso de domingo, né? E é muito bom, porque tenho certeza que Meishu Sama fica muito feliz. A telha dourada, realmente colocado em cima da torre, refugiam os raios do sol. Então, convido-a mais uma vez, né, as que não conhecem. Então, o segredo da felicidade é o que nós procuramos, todos nós, desde o nascimento, né? É isso. É a aura. Ou seja, pessoa egoísta gira ao contrário, gira para dentro, para si, tudo para si. E com isso faz com que não tenha aura, porque você comprime tudo por um objetivo, a própria pessoa. E o contrário, pessoa de Makoto, ou seja, né, altruísta, gira ao contrário. E com isso a alma libera a aura e cresce. Quanto mais gira, mais é altruísta, mais aura tem. Eu lembro, já vai fazer quase 30 anos, de uma pessoa, numa das aulas, aula de aprimoramento do reverendo, uma pessoa trouxe um medidor de aura. E aí foi aquela farra, né? E foi medir do reverendo. E a pessoa não achava de onde que vinha. Aonde que começava a aura, não dava para saber. Porque era um aparelhinho que, conforme vai chegando a hora, ele, né, você chegando perto da pessoa, ele, né, aí você sabe a espessura da aura da pessoa. Aí eu lembro do reverendo, a gente procurou, e foi saindo fora do templo, para ver onde que estava. Ele já ficava direto virado. Interessante, né? E de pessoas que a gente desconfiava, a gente não falava, mas desconfiava que a aura é fina. E realmente era fininho mesmo. Muito interessante, né? Aí eu lembrei disso, lendo esse testemunho. Por isso, está tudo aqui. O segredo da felicidade já está posto na mesa. Agora a gente praticar, né? Acaba sempre alguma coisa, principalmente a preguiça da gente. Às vezes vai lá, não, hoje não, né? Hoje não, eu não vou. E a gente perde a grande chance, né? Pois é engraçado que tudo isso é também a constância, né? Aquele doutor americano que descobriu que recebendo o jorei cria-se o superanticorpo, né? Mas aí ele fez um teste de pessoas que recebeu o jorei e depois deixou um mês sem receber. Realmente diminui, né? E aí, pessoa que não recebe, zera. Né? Então, essa constância é justamente a importância de sempre o corpo estar renovando, né? E mesma coisa no espírito. A constância, né, de você entoar orações e se ligar com Deus. Porque o que acontece? Religião outro dia comprei um celular e relativamente, eu achei caro, né? Relativamente caro. 10 parcelas de 50, 60 reais, alguma coisa assim. Achei caro. Mas ele faz internet, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, bacana, né? Ter internet, bacana ter onde você está, GPS e tal. Só que as pessoas tentavam ligar para mim e não conseguiam, né? Quer dizer, eu esqueci do principal do telefone.
ver se o telefone era bom para falar. Né? Então, a religião principal, que realmente a messiânica é como a internet, tem tudo, né? Tem muita coisa para oferecer-nos. Mas o principal, não esquecer o principal, é falar com Deus. Todo dia. Né? Se comunicar com Ele, trocar ideia. Né? Esse contato. Às vezes a gente se perde por causa de outras coisas, outras modernidades. Né? Mas não. Então, vocês que têm a missão de trazer as pessoas para essa maravilha que é a messiânica, não pode esquecer o principal. É a parte mais simples e a mais difícil da religião. Ensinar a pessoa, ou seja, encontrar com Deus. Né? O resto são complementos. Né? Que ainda bem que tem também. Mas não esquecer esse principal. É a gente sentir Deus. Então, muito obrigado a todos pela presença. E que dia maravilhoso hoje. Né? E convidando, né? Esse mês agora, para o quarto domingo do mês também, o mutirão em Ribeirão Pires. Cada um leva um pratinho, sabe? E tá um banquete muito bom. E aí a gente faz a confraternização, que também é importante, né? Para que venha mais a alegria cada vez mais. Né? Obrigado a todos e um bom domingo a todos.